Enfim, essa protagonista ela é meio burra, me identifiquei. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é o último vídeo de lidos do mês desse ano, que na verdade é os livros que eu li durante o mês de novembro. O lidos do mês de dezembro só vai sair no comecinho de janeiro, né? E esse lidos do mês acabou demorando, tá saindo só agora no final de dezembro. Gente, perdão, mas fim de semestre é uma loucura. Então aqui eu vou falar pra vocês uma resenha, né? O que eu achei, minha opinião sobre todas as leituras que eu fiz durante o último mês, que foi um mês de ótimas leituras, eu li bastante, muita coisa boa. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai gostar. Me acompanhar em todas as redes sociais, que vão estar linkadas aqui na descrição. E se você quiser e puder contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal. Apoiando a partir de R$5, você já tem direito a diversas recompensas, conteúdos exclusivos, com grupo no Telegram, em que a gente conversa todo dia, leituras coletivas, sorteios. E também, se você se interessar por algum dos livros que eu falar aqui, ou quiser comprar qualquer coisa na Amazon, não se esqueça de usar meu link, também tá sempre aqui na descrição, e comprando através desse link você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. Vou começar falando dos livros que eu li para leituras coletivas, né? Em novembro eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que foi leitura coletiva do Clube de Clássicos da editora Antofágica, que infelizmente chegou ao fim, né? E esse livro aqui é uma novela, um livro bem curtinho, rápido, de literatura russa, que vai falar sobre morte. A história começa aqui quando um homem, né, o Ivan Ilitch, ele morre, e a gente vê as reações das pessoas próximas a ele. O pessoal que trabalhava com ele fica chocado com essa notícia, mas depois já começa a pensar quem que vai substituir o Ivan Ilitch no cargo dele. A esposa do Ivan Ilitch também fica abalada, mas é um abalo mais pensando nas consequências daquilo, né, de como ia ser ela bancar com as coisas do funeral, e de se ela ia conseguir receber algum dinheiro do governo com a morte dele. A gente vai vendo que ele não foi uma pessoa que teve muitas boas relações quando estava em vida, né, e aí a gente volta depois e começa a conhecer a vida desse personagem, como foi que ele viveu, e o período dele que ele tava ali muito enfermo, ele tava com uma doença, e ele foi ficando cada vez pior. E é quando ele tá doente, que ele fica sem nada pra fazer, que ele repara que ele não gosta da vida que ele tem, né, ele sempre teve essa ambição de ter a vida mais invejável possível. Ele queria ter uma casa, assim, que fosse agradar as pessoas, ele queria ter um trabalho que as pessoas fossem admirar, queria ter uma família que fosse, assim, a norma, então ele ia casar, ele ia ter filhos, só que nunca foi nada do que ele realmente queria, era só porque o que ele tinha de ambição pra vida dele era ter uma vida medíocre, uma vida que ele imaginou que as pessoas fossem olhar e reparar, tipo, caramba, ele está vivendo do jeito certo, né, ele tem um bom emprego, uma boa família, uma boa casa, só que ele não tinha uma boa vida, ele não tinha uma relação boa com ninguém, nem com a esposa, nem com os filhos, e por isso ele preferia até passar mais tempo no trabalho. E é só quando ele já tá doente que ele percebe que na verdade a vida dele não foi perfeita, na verdade foi uma bosta, que ele não aproveitou, foi um desperdício, ele não deixou legado, ele não vai levar nada com ele não foi feliz de verdade. Ele achava que era feliz, mas foi só quando ele tava ali doente que começou a refletir sobre a vida dele, a repensar, que ele começou a reconhecer como a vida dele foi ruim. Esses últimos momentos dele é como um retrato da solidão. Ali naquele momento ele tá morrendo, o corpo dele, só que ele nunca nem viveu. Então é um livro que vai fazer a gente refletir muito, muito sobre as coisas que a gente tá fazendo, do jeito que a gente tá vivendo a nossa vida. Faz a gente não querer ser superficial, que nem esse cara. Deixa aquela sensação de que, antes tarde do que tarde demais. Enfim, é um livro que faz a gente pensar bastante. É um clássico bem facinho de ler e é muito bom. Outro livro que eu li de leitura coletiva foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse aqui foi leitura coletiva do clube de membros do canal, é um livro do Chile, porque todo mês a gente lia um livro de país diferente. Em 2023 a gente mudou esse tema, vai ser outra coisa. E tá muito legal, a gente teve várias ideias. Esse livro aqui, ele é um drama com realismo mágico que vai contar uma saga familiar. É uma história geracional, a gente vai acompanhar uma família por muitos anos, começando com pai, mãe, filhos, aí depois esses filhos se casam, aí depois os filhos dos filhos se casam. E uma das personagens, a personagem mais importante dessa história, ela é clarividente. Ela move objetos, prevê o futuro, se comunica com espíritos, e isso deixa essa história, que é muito real, ainda mais incrível. Ela é contada de um jeito bem diferente, porque ela é em terceira pessoa, mas às vezes do nada ela fica em primeira pessoa, porque quem tá contando pra gente são integrantes dessa própria família. E é muito legal que às vezes também tem uns spoilers dentro da própria história. Tipo, termina uma frase e fala, mal ela sabia que aquela ia ser a última vez que ela veria tal pessoa. E a gente fica pensando, nossa, a última vez? Eu acho que eu nunca tinha visto isso em nenhum outro livro e eu achei muito legal. E como é uma história geracional que se passam muitos anos, acaba contando como pano de fundo a história de um país, que em nenhum momento é citado o nome, mas a gente sabe que se passa no Chile. Então é meio que uma romantização da história política do Chile. Porque apesar de focar na história da família,
com os fatos, com as cenas, com as coisas que vão acontecendo, tem toda uma ambientação em que a gente vai acompanhando a modernização desse país. Por exemplo, antes não tinha automóveis, aí depois, mais pro meio da história, começou, né, a ser mais popularizado os carros, e principalmente a ambientação política, por toda essa rixa que tinha entre partidos de esquerda e partidos de direita, e chegando pro final essa questão política fica muito mais forte na história. Eu fiquei o livro todo esperando essas muitas questões políticas, só que isso é, tipo, realmente mais na ambientação, no pano de fundo, e é só mais pro final que tem toda essa questão de perseguição, a ditadura, a revolta. O livro todo é uma história de família, com dramas, paixões, lutas, intrigas e segredos entre toda essa geração. Apesar de ter bastante personagens, eu não me confundi, assim, dava pra saber quem era quem. E é uma história de família muito doida e muito divertida, apesar de muito pesada. Tem vários gatilhos, muitos gatilhos aqui nessa história. O que me incomodou nesse livro é que ele é muito demorado, sabe? Ele tem capítulos muito grandes, então parecia que não terminava nunca. Parece que eu fiquei lendo esse livro por muito tempo. Mas fora isso, esse livro é sensacional, ele é brilhante e mostra que a vida é mágica e cíclica. Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool, foi o primeiro livro que eu li em novembro. Nossa, parece que eu já li faz tanto tempo, meu Deus. É um livro de drama com ficção histórica e infanto-juvenil. É uma história que se passa ali no período da Segunda Guerra Mundial. O protagonista, o pai dele voltou da guerra, e como eles tinham passado muito tempo afastados, né, o pai dele tinha ido pra guerra quando ele ainda era muito novo. Quando o pai dele volta, eles já não têm mais tanta coisa em comum, já não conseguem ter uma relação próxima, assim, de amizade. Eles meio que se estranham de início, porque foi tanto tempo que eles passaram longe, né? E a mãe desse protagonista tinha morrido, então ele ficou só com o pai. E como o pai ia precisar voltar pra trabalhar, alguma coisa assim, ele coloca esse protagonista em um colégio interno. E antes ele morava em um estado totalmente diferente, então é toda uma coisa nova pra ele, tanto lugar novo, quanto pessoas novas, né? Ele tem que socializar, ele é um aluno novo, ele tem que entender a rotina desse colégio interno, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com o luto, com a perda da mãe dele e esse afastamento que ele tem do pai, todas essas questões. E aí que ele conhece um menino, ele faz amizade com um garoto aqui, que também estuda lá nesse colégio interno. Nessa época não era comum ter esse tipo de diagnóstico, só que a autora confirmou, né, que é um personagem autista. E esse menino, ele também tá enfrentando vários problemas, porque ele é fissurado com números, e principalmente com o número pi. E parece, aparentemente, que os números, os algarismos do número pi estão sumindo, estão desaparecendo. E aí quando chega um período de recesso, as crianças desse colégio interno vão visitar as famílias, e eles são os únicos que ficam lá. Então eles decidem fazer uma viagem muito doida, uma aventura, pra procurar os números do número pi. Eles pegam de barco, vão andando, nossa, é uma loucura. Só que esse aqui é meio que uma metáfora pra outra busca que eles estão fazendo, né? Pra busca de se entender com os próprios sentimentos, né? A respeito da família, né? Questões familiares que cada um tem. A narrativa é intercalada, tem hora que é a história desses meninos e tem hora que é a aventura do número pi. Como se o número pi fosse uma pessoa e estivesse indo numa aventura, assim. E em algum momento essas duas histórias vão se cruzar e a gente vai entender toda essa relação. É uma história muito, muito fofa, muito quentinha no coração, que eu gostei muito, só que eu esperava que eu fosse gostar mais. Eu tava achando que ia ser um favoritado, 5 estrelas, assim, não sei porquê, eu gostei, é uma história muito boa, mas eu acabei dando só nota 3,5 pra ele. Em novembro eu também li Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers. Ela é a mesma autora de uma outra série de livros de fantasia com ficção científica que eu já li e eu acho bem legal, que é aquela Uma Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. E esse aqui também é uma série, né, a série Mãos de Robô, é o volume 1. E são novelas, histórias curtinhas, com uma ambientação bem diferente e futurística, assim. Parece que ainda se passa na Terra, ainda tem humanos e tal. E aí existem os robôs que foram construídos por humanos pra ajudar os humanos, só que em algum momento eles viraram independentes. Eles falaram, tipo, ó, a gente não quer mais ajudar vocês não, a gente só quer viver. Aí os humanos ficaram, tipo, ah, suave. Vão lá, a gente vai ficar separado assim pra não ter treta. E aí os robôs vão meio que morar na selva, eles são seres livres e selvagens. Isso é uma coisa que os humanos aprendem assim na escola, né, desse tratado que eles têm com robôs, porque já faz muitos anos, acho que mais de 1000 anos, que nenhum robô entrou em contato com um humano. Os humanos aqui, eles já têm uma visão, uma conscientização ecológica muito melhor, tem uma visão mais otimista do mundo. Eles aprenderam com seus erros, então ele tem uma conexão melhor com a natureza. Não é um mundo poluído e cheio de coisas que nem a gente tem atualmente, é uma coisa mais vegana. E aqui a protagonista tá um pouco insatisfeito com sua profissão, ele sente que não tá 100% feliz naquilo que tá fazendo, e então ele decide virar monge do chá e depois fazer uma jornada assim pra natureza pra tentar se reencontrar e colocar os pensamentos no lugar. E é lá que ele conhece um robô que tá numa missão pra descobrir do que os humanos precisam, como que tá sendo a vida dos humanos sem os robôs, se tá tudo certo, e essa é a primeira interação entre humano e robô desde quando teve o tratado dos robôs, que os robôs foram, né, se libertar. A partir daí, eles vão seguir numa jornada, numa aventura aí
e conversando, né, sobre como tá a vida dos humanos, sobre como tá a vida dos robôs, que vai acabar sendo uma jornada bem filosófica com conversa sobre anseio, propósito, pertencimento, esse jeito diferente de se encarar a vida e de viver, e essa necessidade constante que os humanos têm de encontrar propósito em tudo. Ai, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar meu legado, eu tenho que saber por que eu tô vivendo, qual que é meu propósito aqui. Nossa, esse livro me trouxe muitas reflexões. Foi super importante pra mim, eu sempre me pego pensando nele, refletindo ainda sobre essas coisas. Sempre que eu tô meio tantanzinha, sabe? Meio ansiosa, pensando no meu futuro, pensando na minha faculdade. Aí eu começo a refletir e lembrar desse livro. Eu vou levar os ensinamentos desse livro comigo pra sempre. O que me incomodou nessa história foi só o começo, que foi meio chatinho, sabe? Apesar de ser um livro curto, eu achei os capítulos meio longos. E no começo eu não sabia pra onde o livro ia, não sabia justamente qual que era o propósito do livro. Meu Deus. Por isso foi meio arrastado esse começo, eu tava até com receio, porque esse aqui é um livro da Morro Branco, né? E o Thiago, que trabalha na Morro Branco, falou que era um livro muito bom, era um dos favoritos dele. E aí eu tava pensando, meu Deus do céu, só falta agora eu não gostar do livro que ele falou, que ele indicou. Mas foi só o começo mesmo, depois eu amei, virou um dos favoritos. Acho muito engraçada a ingenuidade do robô. Quando eles se conhecem, né? Dex tá pelado. Aí ele fica tipo, posso pelo menos pôr a roupa? Aí o robô fica, tá, posso ver? Porque ele tá curioso com os humanos, sabe? É muito engraçado. Quando a história termina, ela parece que ficou meio sem final. Justamente porque vai ser uma série, né? Já deixou essa brecha pras continuações, que eu quero muito, muito ler os próximos livros. Eu também li esse mês Chão de Estrelas, que foi um livro bem diferente. Nossa, essa edição é bem brilhosa, né? É um livro fininho, na verdade são 3 contos, são 3 histórias de mulheres fortes. E aí cada conto é escrito por uma autora. Só que essas histórias são contadas pra gente da visão de um cometa. É um cometa que tá passando, ele tem uma trajetória que ele passa na Terra de alguns anos em alguns anos, e aí tem essas 3 narrativas de mulheres que tenham essa conexão com esse cometa de alguma forma. Uma das histórias é sobre uma mãe e uma filha, e aborda a violência doméstica, e aí tem essa mulher que é pilota em uma época bem difícil, de muito machismo, não que agora não tenha, né? A outra é uma história mais atual, assim, de uma jornalista que tá em um outro país buscando uma fofoca atrás de celebridades, e ela percebe que ela não tá fazendo o que ela gosta, o que ela quer, ela não tá feliz daquele jeito. E a terceira história, que foi a que eu mais gostei, é meio que uma ficção histórica que vai falar de uma astrônoma, é uma jovem órfã que foi criada, né, por um astrônomo e acabou desenvolvendo essa paixão pelas estrelas, pela astronomia, e isso na Grécia Antiga, sei lá quantos anos, 480 anos antes de Cristo, sei lá. Cada história vai ter seus próprios dilemas, suas próprias reflexões, mas as 3 vão tratar de mulheres fortes e de elas indo atrás do que realmente as faz feliz. Eu pensei que fosse ter uma conexão maior entre essas 3 histórias, tal, com esse cometa, mas assim, não tem muito, mas eu achei uma história, assim, muito legal e diferente, né, esse jeito que é um cometa contando, e é bem escrito, tem muitas frases impactantes, e o livro por dentro também é muito lindo, ele é todo enfeitado, assim. Também li em novembro uma história de ficção científica, O Fim das Religiões, que está no Kindle Unlimited. É uma história que se passa muitos anos no futuro, em que não existem mais humanos, né. O planeta é povoado por androides, e aí existem esses androides que são memoriadores, ou seja, são androides que têm memórias humanas. Eles se parecem muito com os humanos, tanto na aparência, nas atitudes, mas isso justamente porque eles têm memória da vida humana deles, então é como se cada um fosse uma pessoa diferente e tal. E aí o protagonista, ele é um memoriador, ele é um androide que tem essas memórias humanas, e o trabalho dele é visitar alguns cemitérios antigos, assim, pra ver se ele encontra resquícios, né, vestígios de memória humana, pra essas memórias humanas poderem dar origens a novos memoriadores. E ainda em um desses cemitérios, que é um cemitério muito antigo, que ele começa a se sentir como se ele estivesse sendo seguido, como se ele estivesse correndo perigo, e ele vai descobrir que dentro desse cemitério tem a coisa mais inesperada possível. Isso, assim, só o básico dessa história, tem muita coisa que acontece. Tem vários personagens, assim, cada um é diferente entre si. Às vezes eu dava uma leve confundida, porque a gente é apresentado a todos esses personagens logo de cara, e aí demora pra gente, né, se habituar e reconhecer quem é quem. Só que em algum momento a gente vai conseguir identificar, sim, porque tem personagens, um enredo, né, muito bem construído, bem amarrado. É uma história de ficção científica super diferente, só que as explicações científicas são muito tranquilas, não tem aquela coisa difícil de entender. O autor sempre explica de um jeito que a gente entende, assim, de cara, então a parte científica dessa ficção científica é de boas. O que é mais complexo nesse livro são as questões políticas. Tem muitas questões políticas, muita ação. Tem algumas cenas de guerra, de luta, enfim, e aí são coisas mais complexas. Ao longo do livro vai sendo explicado, a gente vai entendendo, né, que tem pensamentos e crenças diferentes entre os androides, e por isso tem várias questões de rixa, intrigas políticas, e questões sociais também, como o respeito a diferenças e minorias. Tem drama também, um romance também, vários plot twists. É um livro com muita coisa, é um livro
é um calhamaço, né? Tem mais de 600 páginas, então teve bastante espaço, o autor conseguiu aprofundar em muitas coisas. Isso às vezes pode ser um pouco um problema. Pra mim, às vezes parecia que o livro tava, assim, enrolado demais, porque focava muito em coisas que não tinham tanta importância no todo. Mas o principal conceito desse livro é a reflexão de que, assim, se não há mais morte, afinal eram androides, né? Não existiam mais os humanos. Se não há mais morte, não existe mais as religiões que se baseiam na morte, as religiões que vai ter o paraíso e tal. E sem essas religiões, não há mais fé. E o que acontece com uma sociedade que não tem mais fé? Esse livro é uma grande mistura de religião com tecnologia, com reflexões sobre a consciência e desse dilema entre máquina e homem, da linha tênue entre bem e mal também, porque, nossa, tem um personagem que ele foi apresentado como mal. Aí daqui a pouco falaram que ele era do bem. E até agora eu não sei se ele é do bem ou do mal. É uma série, né? Esse é só o primeiro livro. E a gente termina real sem saber, sem entender o que tá acontecendo com esse personagem, se ele é realmente do bem ou do mal. E aliás, é justamente sobre isso, né? Como a linha entre o bem e o mal é muito tênue e como a pessoa pode ser do bem pra algumas e do mal pra outras. Outra coisa muito legal é como esse livro mostra como a nossa memória compõe quem nós somos. A gente é o nosso conjunto, né? De experiências e de lembranças e de coisas que a gente fez, revivenciou. E é por isso que os androides, eles são tão humanos quanto a gente, porque eles têm essa memória. Nossa, dá pra tirar muita coisa desse livro, faz a gente pensar muito também. Como eu comentei, né, uma das coisas que eu não curti muito é que ele é bem extenso. Tudo bem que eu tava lendo, tipo, no fim já de novembro, eu tava numa época de várias coisas pra entregar da faculdade, então eu demorei muito lendo esse livro. Ele ficou comigo por bastante tempo. Foi uma leitura que pra mim, às vezes, era um pouco arrastada, um pouco lenta, só que, né, pode ser justamente por causa da época que eu estava lendo, e mesmo eu tendo essa certa dificuldade em avançar na leitura, não era um livro que eu tinha vontade de parar de ler, porque ele ficava muito na minha cabeça, assim, eu sempre, quando eu tava, sei lá, fazendo outras coisas, eu me pegava pensando, nossa, e aquele livro lá, né? O que será que vai acontecer com esses personagens? Eu ficava pensando nos personagens, pensando na história. Ele alugou uma mansão na minha cabeça. Além disso, teve também alguns pontos, algumas frases que me incomodaram durante a leitura. E o final, eu achei que foi muito, assim, pra outro caminho. Do nada, o final foi uma coisa totalmente diferente e foi mais apressado. O livro todo foi bem, assim, devagar, passando as coisas, assim, só que aí chegou no final e foi meio assim, se passaram 2 meses, do nada. Então eu senti meio falta de algumas coisas nesse final. Só que, como eu falei, essa história realmente ficou na minha cabeça e eu com certeza também vou querer ler os próximos livros. Em novembro eu li alguns mangás, alguns quadrinhos, né? Um dos que eu li foi Given, volume 1, que é uma história boys love com romance e drama para maiores de 18. É uma série de mangás fechada em 5 volumes, esse aqui é o primeiro. E vai meio que contar a história dessa banda, né? Tem esses 4 integrantes que cada um toca um instrumento, cada um faz uma coisa ali. E de início eles são só 3 integrantes. E aí esse personagem aqui, ele é novo na escola e ele acaba estabelecendo uma relação com esse personagem aqui, né? E eles começam a conversar tal, e esse aluno novo começa a insistir, a pedir muito pra ele ser ensinado a tocar guitarra. Ele quer porque quer aprender a tocar guitarra, não sei o quê. E a gente entende que ele tem um passado, né? Aconteceu alguma coisa na escola que ele estudava antes, e esse garoto vai no ensaio da banda. Aí, na verdade, eu agora não lembro se eles só eram de turmas diferentes ou se eles realmente eram de escolas diferentes, e aí esse menino é aluno novo. Ai, gente, desculpa, minha memória é muito ruim. Mas isso não é muito relevante, né? Enfim. A história começa a partir disso. No início eu tava meio, tipo, perdida, pensando também exatamente pra onde essa história ia me levar, porque parecia que não tava acontecendo nada com nada até. Só que essa história me ganhou muito, foi aos poucos me conquistando, chegou no final e eu amei. Eu achei muito fofo, eu achei muito bonito. Eu com certeza preciso muito agora continuar essa série de mangás. Também li esse outro aqui, The Flower Pot, que é um mangá nacional. Eu comprei lá na Feira do Livro da USP, que eu vou deixar o vídeo da feira aí nos cards. Eu acho o traço, a arte extremamente fofa e linda. Ela é contada de um jeito tão bonitinho. E é uma história muito bonitinha, muito fofa, sobre gays felizes. Aqui o protagonista, ele é uma pessoa meio introvertida, meio tímida assim, só que ele tem uma amiga que é uma senhorinha que é dona de uma floricultura e ela acabou sendo internada por complicações na saúde, e ele vai lá visitar essa floricultura pra perguntar pro neto dessa senhora, né, porque esse neto que assumiu a floricultura no tempo em que a senhora está internada. E aí esse protagonista tímido vai lá perguntar pro neto se ela tá bem, como ela tá. E o que acontece? Ele acaba começando a gostar do neto dela e vai tentar de tudo pra se aproximar, pra, né, conhecer ele melhor. E a gente vê outras coisas aqui também, por exemplo, a relação desse neto com a faculdade, né, com o que ele quer pro futuro dele e o que esse protagonista faz, né, no trabalho, que ele trabalha em um restaurante. Tem umas outras histórias, umas outras tramas secundárias, mas ela é mais uma história, assim, bem simples mesmo. Eu achei até que ela foi um pouco rasa, não teve um aprofundamento. Ela é literalmente só uma história, assim, fofinha para passar o tempo. Então eu gostei, mas não muito, assim, não chega a ser uma história, sei lá, memorável.
Agora esse aqui já foi memorável, gente. Solitário do Chaboté, o livro que eu li em menos de uma hora, mas vai ficar comigo pelo resto da minha vida. Quanto menos você souber sobre esse livro, é melhor pra você começar a ler. É basicamente assim, a história sobre o mistério de um farol. Começa quando a gente tem esses dois caras, né, que trabalham em um barco. Eu vou falar só um básico, tá? Não se preocupem. Eles entregam semanalmente uma caixa nesse farol. E aí um desses caras que trabalha no barco, ele começa a ficar curioso e se perguntar por que eles fazem isso. E aí aos poucos que a gente vai entendendo, essa é uma história que vai contar muito mais coisa pelas ilustrações e pelo sentimento de solitude que a gente tem acompanhando assim, do que realmente com falas, com coisas escritas. É uma história extremamente profunda que a gente tem que ler com o coração e que vai marcar muito a gente, faz a gente sentir muitas coisas, vai fazer a gente repensar toda a nossa existência, refletir sobre o que a gente precisa, o que a gente quer, sobre vários aspectos da nossa vida, várias coisas. É quase um experimento científico assim, vai mostrar pra gente como o conhecimento de cada um é diferente de acordo com as suas vivências únicas. Enfim, é um livro que vai falar de solidão do jeito mais bonito que existe. Eu não tenho palavras pra descrever que sejam suficientes pra magnificência que é essa história. Outra história em quadrinho que eu li em novembro foi Repeteco, que é do mesmo autor de Scott Pilgrim, mas essa história aqui tem uma pegada mais diferente. Aqui a protagonista é a Kate, ela tá aí na casa dos seus quase 30 anos. Ela é uma chefe muito talentosa, ela faz ótimas comidas, ela é dona de um restaurante que é o Repeteco, ela abriu com alguns amigos. Só que assim, muita água já passou, tal, a equipe já foi substituída e é um pessoal muito mais novo que ela. E apesar do restaurante ser um sucesso, o sonho dela é abrir um outro, inclusive tem o nome dela. E aí por isso ela vai lá, compra um estabelecimento, tá tendo reforma, e aí tá tendo muita dor de cabeça. Então ela tá muito insatisfeita com isso, insatisfeita com a vida amorosa dela. Enfim, tem muitas coisas na vida dela que ela tá insatisfeita e que ela mudaria. E esse é o ponto da história, porque né, ela mora no Repeteco, no restaurante, ela mora em um quartinho que fica em cima, e lá existe um espírito do lar. E esse espírito do lar apresenta meio que uma forma dela mudar alguma coisa do dia dela. E o livro tem essa proposta que inicialmente parece realmente meio clichê, né? Porque ela acaba ficando viciada em mudar o passado dela. Qualquer mini erro, qualquer mini coisa que incomoda ela, ela já vai mudar. Por exemplo, ela comeu um lanche e deu caganeira. Ela já vai mudar o passado por isso, sabe? Ela fica nesse sentimento de que ela mais erra do que acerta e que qualquer mini coisa que der errado já é um erro gigantesco, colossal. Então é um livro sobre isso, sabe? Que a gente tem que entender que não é tudo que é um erro. Tem coisas que aconteceram porque tinham que acontecer e que a gente não tem que ficar pensando, ai, se eu pudesse mudar o passado, não sei o quê, não tem que ficar se arrependendo. Enfim, essa protagonista, ela é meio burra, às vezes dá um pouco de raiva dela porque ela é meio inconsequente, assim, e acaba deixando tudo virar uma bola de neve. A gente, né, consegue entender que tudo vai pra um caminho bem errado. Só que, o final, eu senti que ele não deixou uma moral. Não sei, eu imaginei que o final seria diferente. Não que eu não tenha gostado, mas achei que ficou faltando algo a mais, assim. E apesar de o tema central da história ser algo bem clichê, assim, eu curti bastante o jeito que foi trabalhado nessa história. É uma história muito divertida. Eu gostei da protagonista, apesar da protagonista ter me dado raiva. Eu gostei dela e me identifiquei muitas vezes com ela também. Vai trazer tudo isso, fazer a gente pensar sobre a nossa vida e o que a gente mudaria na nossa vida. E depois pensar, ok, apesar de eu querer mudar isso, eu nunca mudaria isso. Porque tem coisas que a gente não vai saber a consequência, né? Isso é legal também, tipo, como esse livro mostra as consequências das pequenas mudanças e retificações dela. Ela imagina que vai acontecer alguma coisa e muda de um jeito totalmente inesperado e aleatório, assim. E, enfim, traz tudo isso com muito bom humor. E aí o último livro que eu vou falar aqui nesse vídeo é esse daqui, O Mentiroso que Quis Salvar Atenas, que na verdade é um livro infantil, um livro super curto. Talvez seja meio estranho eu estar comentando dele aqui nesse vídeo, mas é porque assim, quando eu era mais nova, tipo, há uns, sei lá, 12 anos atrás, ou mais, eu fazia coleção desses livrinhos, sabe? Eu ainda tenho até hoje, tem contos egípcios, contos romanos, e esses aqui são os contos gregos, que são muito legais. São normalmente histórias, assim, e fábulas que a gente já conhece, só que adaptadas de um jeito mais divertido e infanto-juvenil. E, claro, sempre agregando e trazendo muitos conhecimentos sobre a Grécia Antiga, o Egito Antigo e afins. Esse livro aqui vai contar justamente sobre a história do cavalo de Troia. E, assim, como eu comentei, era uma coleção que eu lia quando eu era mais nova, só que tava faltando 2, assim. Isso me incomodava porque faltava só 2 pra eu completar a coleção inteira. E aí eu comprei esse. Essa era a minha dificuldade, sabe? Encontrar pra comprar, porque não vende na Amazon. Eu acabei achando na Shopee, comprei e aí fui ler, né? Agora minha coleção tá quase completa. Eu achei muito legal. Eu continuo achando esses livrinhos muito divertidos. Ele conta a história, assim, de um jeito bem engraçado e aí tem as ilustrações. É muito rápido.
É tipo bem pouco texto mesmo. Não foi meu favorito dessa coleção, tem outros que eu curto mais, só que mesmo assim gostei bastante. Acho que assim, quem conhece algum pré-adolescente ou alguma criança, ou realmente se você for uma criança ou um pré-adolescente e estiver me assistindo, é um livro muito legal. Enfim, gente, foi isso. Esses foram os 11 livros que eu li em novembro. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gosta ou não gosta, ou quais foram as suas leituras de novembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.